Bom, a primeira pergunta que me foi enviada é uma pergunta muito comum. Aliás, um monte de gente perguntou isso. Temas para redação. Então, nós tivemos perguntas de temas de redação para a Caixa, tema de redação para a Polícia Federal e assim por diante. Bom, eu sempre brinco com os meus alunos o seguinte, que se a gente soubesse qual o tema que vai cair, eu já tinha ficado muito rica. Todos nós, professores de redação, tínhamos ficado milionários. É muito difícil falar sobre temas, né? Por quê? Porque os temas, gente, são muito diversificados. Em alguns casos, os temas têm a ver com a área de trabalho. Por exemplo, eu já vi tema para a Polícia Rodoviária Federal trabalhar falando exatamente do quê? Falando sobre a questão do problema do trânsito nas cidades. Eu já vi prova da polícia, por exemplo, rodoviária federal também, falando que a pessoa deveria ter uma única chance, que é seguir as leis de trânsito para sobreviver, né? Seguir as leis de trânsito, via de mão única. E já vi provas da mesma polícia que eles pediam, por exemplo, para falar se o grande problema das cidades era a superpopulação. Se as megalópolis tinham um problema de superpopulação, que é uma coisa totalmente de atualidade, que não tem nada a ver com o trabalho que a pessoa vai exercer. E isso a gente vê em qualquer área. Somente em alguns casos que o edital já diz que o tema é específico, que a gente realmente tem um tema específico. Do contrário, pode ser qualquer tema de atualidade, qualquer um. Por isso eu falo que a gente tem que ler muito. Um dos grandes problemas de redação é a gente achar, gente, que você só tem que saber a estrutura de redação, a língua portuguesa, e não é. A prova de redação é uma prova de atualidade. O meu curso caminha aqui junto com o curso de atualidade. Por quê? Porque a gente precisa ter conhecimento de tudo que acontece no mundo para fazer uma redação. Eu separei aqui alguns temas para a gente poder conversar sobre eles e ver a diversidade das coisas. Por exemplo, na prova de nível médio do Ministério Público da União, nós tivemos esse tema aqui. Olha aqui, ó. Redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema: a importância do planejamento estratégico, tático e operacional para o sucesso da realização da Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Observem que isso não tinha nada a ver com a área administrativa que seria trabalhada. E foi um tema dificílimo. Por quê? O grande problema dele, gente, foi qual? Foi a questão da pessoa não saber separar o planejamento estratégico, tático e operacional. Era um tema muito simples. Você dizia que a Copa do Mundo tinha que ter um bom planejamento, fazia um parágrafo do estratégico, um parágrafo do tático e um do operacional. Mas eu tive alunos, por exemplo, que escreveram que em relação ao planejamento tático, muitos locais estavam fechados para reforma e isso é operacional. E olha só, não tinha nada a ver com a área de trabalho da pessoa. Olhem esse outro aqui. O mundo precisa de sonhadores e o mundo precisa de realizadores. Mas, acima de tudo, o mundo precisa de sonhadores que realizam. Isso foi um tema da CESGRAN Rio do ano passado. E que também não tinha nada a ver com a área de trabalho da pessoa. Agora, olha como ele é amplo. O mundo precisa de sonhadores que realizam. Eu dei esse tema para os meus alunos do curso presencial. E sabe o que aconteceu, gente? Teve gente que escreveu que tinha como sonho passar no concurso da Caixa. Teve gente que escreveu que tinha como sonho casar. Olha que coisa absurda. A pessoa não entende o que está lendo no tema. É um grande problema interpretar o que está sendo pedido. O mundo precisa de sonhadores que realizam. Gente, pensa nos grandes sonhadores que realizaram. Não existia vacina. Hoje nós temos vacina. Por que nós temos vacina? Um Oswaldo Cruz foi fazendo pesquisa? Sim. Hoje nós temos uma luz aqui que está me iluminando, gravando aqui à noite, e eu tenho uma luz me iluminando. E por que eu tenho isso? Thomas Alva Edison. Então nós temos inúmeros sonhadores que realizam, Steve Jobs, e as pessoas falando que tem como sonho casar. Então a gente tem que ter muito cuidado também para interpretar o tema, às vezes o tema nem é tão difícil. Agora, pode ser que eu tenha um tema assim, já que perguntaram para a Caixa, disserte sobre os 150 anos da Caixa? Claro, pode acontecer, uma coisa vinculada ao trabalho. Mas assim, eu vou ser muito honesta, não necessariamente você vai ter, por exemplo, uma prova da Polícia Federal falando sobre violência ou sobre o trabalho da polícia, como não necessariamente você vai ter uma prova da Caixa Econômica Federal em que eles peçam para falar sobre a Caixa ou sobre atendimento bancário, sobre o problema de fila de banco ou sobre internet banking. Pode acontecer? Pode. Eu trabalhei com vários temas assim com alunos meus de curso presencial. Mas eu acho que é mais cara, por exemplo, na CESGRAN Rio, de pedir uma coisa mais geral.
por exemplo, essa letra B, ela seria mais condizente com o que eu estou esperando. Agora, claro, prova é sempre uma caixinha de surpresa, né, gente? Qualquer tema pode aparecer e por isso a gente tem que estar bom em atualidade e também na área específica, né? A gente tem que estar bem nos dois. Eu acho até que o mais específico é mais fácil, porque a gente já vem estudando. A atualidade às vezes assusta mais, né? Então, tentem ler bastante, tentem pegar aí cursos de atualidade, sempre, gente, ouvir um rádio, ouvir um jornal, porque isso tudo é parte da redação. E realmente não dá pra gente prever qual é o tema, não é? Quem dera, gostaria muito de fazer isso, mas não dá para prever.